Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, está começando mais um programa ricardoorlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET, Claro, RS, Vale dos Sinos de Uruguaiana, é o 26526, nas nossas redes sociais e bombando pelo planeta afora, para não dizer universo afora, pelo streaming do BATV. Nosso convidado de hoje é um antigo amigo, somos adolescentes juntos, contemporâneos, né, em adolescência, o advogado, professor, mestre, especialista na área de tecnologia da informação, licenciamento de software, né, presidente da CESPRO no Rio Grande do Sul, diretor nacional da CESPRO, Regis Bronzatti. Tudo bem, Regis? Tudo bem. Só corrigindo, né? Hoje, conselheiro da CESPRO, presidente, eu já fui. Então, esse cargo Não. executivo... Foi presidente da CESPRO. Então tá. Assim, não esqueça, o meu amigo Flávio Portela, que Deus o tenha, uma grande figura, dizia: Orlandini, sempre chama de presidente, porque uma vez presidente, sempre presidente. É verdade, é verdade. Não, mas foi orgulho de ter sido presidente da Associação de Empresas de TI do Rio Grande do Sul e diretor da Nacional. E o assunto tecnologia orbita a minha vida, na verdade, né, Orlandini? A gente já conversa há tantos anos sobre esse tema. E hoje é legal da gente estar conversando, porque tem um tema que é super atual, né? Que nos impacta, né? Mas assim, nós éramos adolescentes, nós íamos ver ali no Cinema Vitória, no Rio Branco, tá? Em outros cinemas, no Atlas, em outros cinemas, aqueles filmes de ficção científica, né? De Buck Rogers, o que fosse, né? Que era o nosso tempo, né? Até Metrópolis, né? O filme do Fritz Lang, que mostrava um mundo completamente diferente. Gente, Metrópolis, vejam esse filme, peguem numa locadora, baixa na internet, descubra se tem algum streaming. Locadora ainda existe, gente, tá? Tem uma que outra ainda que tem alguma coisa, tá? Mas olhem o que a gente vai falar. O Regis, I, Robot, Eu, Robô, 1950, Isaac Asimov. Vamos falar de dois momentos emblemáticos da nossa juventude. I, Robot, Eu, Robô, Isaac Asimov, um livro que virou filme, que fala as leis de robótica, que eu acho que tu lembra ela aí. E depois vamos falar de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vamos lá. Olha só, quando tu traz o assunto Asimov, né, do livro Eu, Robô, 1950, foi escrito, ele criou as 3 leis da robótica, que, na minha percepção, valem até hoje, e que nos impacta nesse contexto atual aí de tanta discussão sobre inteligência artificial. Quais eram as 3 leis da robótica que o Asimov definiu? Primeira lei, Orlandini: um robô jamais pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra um mal. Seria a primeira lei. Segunda lei: os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira. Ou seja, um humano matar outro humano, né? Seria a ponderação. E a terceira lei: um robô tem que proteger a sua própria existência, desde que não entre em conflito com as 2 cláusulas anteriores. E aí vem, né, a 73 anos depois, estamos a 73 anos da criação dessas leis do Asimov, que retratavam um mundo que seria dominado por robôs. Aí vem por máquinas, né? Máquinas, né? E que isso é retratado em vários filmes, né? Mas traz aí 2001, Odisseia do Espaço aí, vamos ver a conexão. Eu acho que 2001 é 99, né? 1999, por aí. Olha, é mais ou menos isso. Mais ou menos essa época. O 2001 conta com a história do HAL, H-A-L, para quem não sabe, IBM. Tá? H-A-L. Não, tu falou 98, tá? Só um cuidado, o filme é de 68. 68, desculpe, tá? 1968. Vamos lá. Anos 70.
nem isso, tá? Anos 60. Época, no ano seguinte, 1969, nós fomos à Lua, Uhum, pela primeira vez, né? Naquele esforço magnífico do presidente Kennedy, né? uhum, Vamos à Lua até o final dessa década, vamos levar um homem e trazê-lo de volta vivo. Essa era a ideia do do então presidente Kennedy, lá que ele fez o grande discurso na Universidade Rice, lá nos Estados Unidos, conclamando os americanos para fazer uma grande força de trabalho para levar o homem ao espaço. Mas vamos lá, o HAL, IBM, tá? Ele se rebelou, uma inteligência artificial, porque a viagem no espaço, os homens tinham que hibernar, ficarem em hibernação, porque é muito tempo até chegar no uhum. destino. E o HAL se rebelou. Uma inteligência artificial. Artificial. Vamos abrir um breve parênteses. Falamos de dois grandes filmes e livros, tá? De grandes autores, I, Robot e 2001. E vamos abrir um parêntese de outro filme de grande sucesso de bilheteria, que teve o Arnold Schwarzenegger como o Terminator, né? Que conta uma história parecida, né? De viagem no tempo, volta para trás para tentar que não aconteça de Uhum. novo, que também chama a atenção da rebelião das máquinas contra o ser humano. Porque se nós analisarmos friamente, e se nós formos os programadores, nós, deuses, seres humanos, que nos achamos os melhores do mundo, tá? Programarmos alguma inteligência artificial com todos os nossos defeitos que vão juntos, quem é que está destruindo o planeta? Qual é quem? Qual é o ser vivo no planeta que destrói o planeta, que destrói o seu próprio habitat, que polui, que faz guerras, que criou armas que destroem o planeta 100 vezes? Né? Quem? Quem é o inseto que está comendo e destruindo o planeta Terra? Se uma inteligência artificial assume o controle, o problema do planeta Terra é o ser humano. Então É o vamos nos ser livrar humano. deles. Eles É, são o problema. Né? e Entramos tu numa toca. questão de hipotética, ficcional, das nossas loucuras de adolescente dos anos 70, 80, mas que é muito presente hoje. O Elon Musk chega, para! Do que eu estou falando? Nós estamos falando aqui, né? Eu acho que a inteligência artificial que nos últimos 6 meses está na mente de muitas pessoas que se interessam pelo assunto, que é o tal do chat GPT, né? Que é a tal da inteligência artificial generativa que gera conteúdos a partir de perguntas simples do nosso cotidiano. Mas, se a gente colocar este tipo de inteligência artificial fazendo a conexão com o filme Eu, Robô, num corpo robótico, né, Orlandini? E nós dermos a capacidade para o corpo robótico de entender a nossa linguagem, responder perguntas que o ser humano vai fazer a ela e acionar mecanismos robóticos, né? Qual é o limite daí? Porque se eu dou consciência, entre aspas, a este robô, como pensou Asimov lá atrás, ou o filme 2001, como tu citaste, e outros filmes, né? Schwarzenegger, lembrando aí no Exterminador do Futuro, e outros filmes que vieram agora, recentemente. Qual é, qual é a perspectiva da humanidade? Esta é a dúvida, e eu acho que a provocação que o Elon Musk fez, ela é correta para a provocação, né? De um lado, nós temos defensores dessa provocação, de outros contrários, porque começamos a discutir a aplicação da inovação versus as regulações, mas é que agora nós estamos lidando com outro patamar. Nós não estamos mais lidando com o patamar de se aquela inovação é boa ou não para a produtividade, eficácia de processos produtivos de uma organização, de uma corporação. Nós estamos discutindo o futuro da humanidade, exatamente como retratado nos filmes. O Regis, é tão grave a coisa,
e as pessoas não caem a ficha. Vamos voltar a 2001, não o filme, mas 2000, ano 2000, 99, 2000, 2001. O que aconteceu nesse planeta com os programadores, com as empresas e corporações? Nós tínhamos o bug do milênio. Uma Exatamente. falha que não foi uma falha, porque não tinha espaço de memória. Não vou explicar muito, pesquisem aí, bug do milênio, vocês vão entender. Tá? O que foi, por que deu toda essa crise lá na virada dos anos 90 para os anos 2000. Gente, vamos pegar o bug do milênio e vamos pegar outros bugs e as invasões cibernéticas dos coreanos do norte, dos chineses, dos russos, dos americanos, dos alemães, de outros planetas que estão numa cyberguerra. Eles podem parar usinas nucleares, eles podem parar usinas elétricas, podem parar o abastecimento de água, colapsar todo o sistema de comunicação do planeta com vírus de computador. Que, Isso. aliás, Orlando, só para fazer assim o momento, a Rússia, incentivada por isto, inclusive pela entrada da Finlândia na OTAN, está prometendo fazer isto. Exatamente uma guerra cibernética que ela estava talvez em stand-by, essa provocação, mas ela diz que está se preparando para isto. E aí eu vou fazer um outro contraponto aqui, ou um fato recente que aconteceu lá no Fórum Econômico Mundial, tá? Às vezes a gente, quando está aqui na América do Sul, a gente não chega toda a informação para nós, mas vamos pegar o que aconteceu e que é público. Em janeiro deste ano, 2023, Fórum Econômico Mundial coloca como uma das grandes preocupações para os próximos 2 anos a catástrofe, é a palavra que eles usaram, catástrofe cibernética mundial, onde o mundo pode paralisar por causa exatamente da guerra cibernética. Veja, nós 3, 4 meses depois desse comunicado, nós estamos começando a se dar conta que se eu colocar inteligências artificiais conectadas com a guerra cibernética, porque a gente vai ligando os pontos, né? Nós temos uma preocupação gigantesca, porque tudo passou a ser digital, como tu disse. O controle da usina nuclear, o controle do fornecimento de água, o controle do fornecimento de O energia tráfego elétrica, aéreo. tráfego aéreo, semáforos, tudo é digital o controle, está tudo em centros de controles, mesmo aqui em Porto Alegre. Nós temos As centro de finanças controle, mundiais. finanças mundiais, é digital hoje. E se a gente olhar casos recentes, eu vivo isso diariamente, Orlandini, né? Nas últimas semanas, às vezes eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu olho no WhatsApp é para ver se nenhum cliente me mandou alguma mensagem apavorada dizendo que foi atacado ou está com os dados sequestrados. Eu estou vivendo isso. E isto me assusta, porque nós estamos vivendo dentro de uma comunidade talvez menor e que isto ataca todos os dias, nós temos problemas. Agora vamos levar isso para a escala mundial e vamos levar para a automação mundial, para softwares de inteligência artificial que podem estar por trás disso. Qual o nosso limite de controle? Nós não temos, tá? Eu digo para ti, nós não temos esse controle e essa segurança hoje para dizer que nós não chegaremos numa catástrofe. Talvez o fim da humanidade ele comece pelo mundo digital, para depois chegar no mundo orgânico. Porque se a gente tiver uma catástrofe mundial de acesso aos serviços, não estamos falando de pandemia aqui, nós estamos falando de um outro tipo de problema que paralisa a economia mundial e vai gerar, provavelmente, guerra, desastres, e não é problema climático. E como é que a gente sai desse mundo que nós estamos dependentes da digitalização? Eu acho prudente a gente discutir. Eu não sei o que vai ser feito, o que os nossos líderes estão pensando, mas nós precisamos discutir qual é o caminho que a gente quer para a humanidade, porque é como tu disse, se nós colocarmos o viés consciente do ser humano numa inteligência artificial, o nosso fim está traçado, que é exatamente o que tu disse e eu concordo. O ser humano é um destruidor, o ser humano é um egoísta por natureza. Se nós colocarmos esse viés dentro da inteligência artificial, o nosso fim está traçado. Eu não sei quando, eu não sei como, mas ele estará traçado, porque nós colocamos o viés consciente do ser humano numa inteligência artificial que provavelmente vai chegar à conclusão que o problema é o próprio ser humano. O problema do planeta, deste planeta Terra, é o ser humano que o habita. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net
você assiste no Pá TV, canais 20, 520 da NET, Claro, RS, Vale dos Sinos do Goiânia, 26, 526, nas nossas redes sociais e no streaming do Bá TV. Nós já voltamos. Somos a Parrija do Moinhos de Vento. Vem provar nosso wagyu. O melhor da culinária uruguaia é aqui. Na Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com meu amigo Regis Bronzatti. Estamos falando de inteligência artificial, tema do momento, né? E a nossa preocupação, que não é a nossa de agora. O Isaac Asimov, lá em 1950, já escrevia isso no iRobot. 2001, Uma Odisseia no Espaço, já previa isso lá em 1968, no filme O Livro de uns anos antes, né? Imaginava a rebelião de uma máquina, de um robô, o HAL, né? O HAL se rebelou, né? Que era era a máquina que tocava a nave espacial. E nós estamos vivendo aí o ChatGPT e o Elon Musk diz, para, segura a gente. Opa, peraí, temos que ter cuidado, estamos caminhando sobre ovos, que não é bem assim. Presenciamos já há alguns anos uma guerra cibernética capitaneada pelos chineses, pelos russos, tá? Pela Coreia do Norte e outros países defendendo. E, assim, sabemos que a experiência do bug no milênio, lá dos anos 90 para os anos 2000, nos deu que um colapso nas telecomunicações, no tráfego aéreo, no sistema financeiro mundial, pode criar um problema muito sério para nós, gerar guerras. Imagina, vamos pegar um banco do Brasil, qualquer banco do Brasil, não vamos dar um nome. Você acorda de manhã, 8 horas da manhã, olha, as contas estão zeradas. Sumiu o dinheiro de todo o banco. Opa, isso é possível? Sim, gente. É possível de fazer, não é, Regis? É possível, é possível. Não existe segurança absoluta hoje em nenhum sistema de tecnologia. A gente já teve casos recentes, próximos aqui da gente. Nós tivemos o TJ do Rio Grande do Sul, atacado, sequestrado, né, que é um caso público, mas nós temos organizações todos os dias sendo atacadas dentro das organizações brasileiras, e agora existem ataques que estão atacando os provedores de soluções de tecnologia, porque quando tu ataca um provedor de solução de tecnologia, Orlandini, tu ataca dezenas, centenas, milhares de empresas ao mesmo tempo. E aí é que vem a história do colapso. Se eu atacar, vamos lá, a grosso modo nós temos 4, talvez 5 redes mundiais de computação em nuvem, tá? Microsoft, Google, Amazon, Huawei e talvez Oracle, IBM lá como uma quarta, quinta força de nuvens no mundo. Se eu paralisar essas 5 empresas, eu paraliso o mundo, tá? Eu só preciso atacar essas 5 empresas para paralisar o mundo, porque todos os sistemas do mundo estão praticamente dentro destas organizações hoje. Então, o ataque, obviamente, catastrófico seria no sistema de computação em nuvem. Não é possível a gente fazer essa gravação sem usar uma tecnologia. Essa tecnologia está rodando em cima de sistemas de computação em nuvem. Então, nós perderíamos comunicação numa catástrofe mundial, nós perderíamos dinheiro, o dinheiro poderia sumir das nossas contas, nós não teríamos como comprar comida, nós teríamos realmente aquilo que os filmes retratam, saques nas ruas, porque as pessoas ficariam desesperadas, e os nossos serviços não funcionariam. E veja, eu vou trazer uma outra informação, né? O Elon Musk, né, junto aí com 5 mil pessoas, está fazendo esse abaixo-assinado para paralisar as pesquisas por 6 meses. Eu acho que em 6 meses não resolvemos. Nós não chegaremos a um acordo mundial sobre isso, tá? Porque
essa discussão ela é muito ampla, mas eu vou trazer um fato, uma notícia, que é de maio de 2019, e isso pode ser procurado porque é uma notícia pública. Está no site da OCDE. A OCDE é aquela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o famoso Clube dos Países Ricos. Quem manda no mundo, não é? Muito bem, a OCDE, em maio de 2019, ela emitiu um documento, são dois documentos. Um documento diz quais são os princípios do desenvolvimento da inteligência artificial. Ela meio que copia as regras do Asimov, Orlandini, tá? E cria num formato moderno, formal, quais são os princípios para desenvolver a inteligência artificial. Esse é o documento número 1. E compartilhou com os países ricos. E aí ela faz um segundo documento. E esse segundo documento, ela diz, senhores governantes e líderes do mundo, 2019, já fazem 4 anos. O que vocês devem fazer nos seus países? E um desses documentos, ou uma dessas cláusulas desse documento, diz assim, preparem, eu vou contar a parte bonita, preparem os seus trabalhadores para uma transição justa. Por quê? Porque vocês terão grandes impactos sociais a partir do momento em que essas tecnologias começarão a assumir controles nas organizações e isto será natural. Só que nós teremos uma grande parcela da população que não vai ter condições de entender o que está acontecendo. Então, é missão dos líderes e governantes fazer essa transição. Basicamente, é um resumo do documento, tá? Agora, 4 anos depois, não se fez muita coisa, né? Se tem esse documento, mas já ouviu falar isso na grande mídia? Não. Fórum Econômico diz, pessoal, temos uma catástrofe cibernética iminente. Aí o Elon Musk reúne e diz, pessoal, precisam parar a pesquisa em inteligência artificial. O que isso está demonstrando? São aqueles fatos isolados que quem está estudando junta e diz assim, o assunto é mais grave do que parece. Sim, Porque nenhum líder mundial vai a público e faz isso porque ele gosta de fazer. Nós temos um problema sério acontecendo. O Regis, as pessoas não estão levando a sério. Acham Não. que é ficção, que é filme. Vamos pegar o outro filme. Foi um filme feito pela TV que acabou tendo muito sucesso. Colossus 1970. Olha aí, gente. Colossus 1970. Pesquisem. Os americanos desenvolveram um sistema informático, um grande computador, para controlar o seu sistema de defesa, seus mísseis nucleares. Só que eles não sabiam que os russos fizeram a mesma coisa. Tá? Eu vou dar um spoiler. Tá? Os dois computadores se falaram e disseram qual é o problema do planeta Terra? O ser humano. Então, nós vamos vamos ser os tutores deles agora. E daí vejam um filme que vale a pena ver, Colossus 1970, que mostra a que ponto o risco dessa ética que a inteligência artificial pode ter, que a gente passe para ela e ela chegue à conclusão que o problema somos nós, nesse planeta. É muito perigoso a gente dar esse poder de Deus, que nós achamos, o ser humano acha, não, eu sou o Criador. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Quem é que escreveu isso? Eu não vi Deus dizer isso. O ser humano escreveu, disse, será que Deus disse isso mesmo? Que ele criou o ser humano, a imagem, a semelhança dele? Né? Não sei. Né? Não sei se não foi... O ser humano retratou, né? Mas olha só, vamos imaginar o seguinte, vou pegar um outro fato. A ovelha Dolly, famoso caso da ovelha Dolly, foi clonada nos anos 90, tá? Ou seja, o genoma humano foi decifrado no início dos anos 2000, certo? Então, eu vou fazer a seguinte inferência. A ilação. E se uma inteligência artificial se apropria desses bancos de dados da genética humana ou animal e resolve combinar os genomas baseado numa inteligência artificial, o que aconteceria? E que cria seres um super humanos... ser Isso. cibernético. Isso. Uhum. Um novo ser mistura orgânico com... É um ser humano híbrido, entendeu?
ele cria talvez um replicante. Pode ser? Replicante. Blade Runner, gente. Blade Runner. Lembre E aí, os replicantes. Só que eles tinham data de validade, os replicantes. Pois é. Blade Já Runner, imaginou? vale a pena ver, gente. É a nossa juventude, nossa adolescência, né? É verdade, é isso aí, né? Vai lembrando, né? Esses filmes que a gente imaginava que eram futuristas, que isso nunca ia acontecer, né? E a frase que a gente tem mais ouvido quando a gente vê essas inteligências agora acontecendo no nosso dia a dia é: o futuro chegou agora, gente. O futuro chegou. Não tem mais discussão assim, vai acontecer. Não. Com essas inteligências, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. Eu digo para vocês, o nosso futuro ficou mais incerto. Não é que ele ficou mais certo, ele é mais incerto a partir de agora. Por quê? Porque nós não temos a previsibilidade. A previsibilidade passa a não estar mais no nosso controle, porque nós estamos indo para uma discussão de ética e moral que não vai ser discutida com todo mundo. Porque, vamos lá, eu vou voltar para a questão da genética, tá? Vocês acham que nos últimos 15 ou 20 anos, que a gente não tem ouvido falar muita coisa, as pesquisas na área de genética em países cuja ética não é tão seguida assim em relação ao ser humano parou? Claro que não. Rússia, Coreia, China. Claro que não. Estados Unidos, Então, no submundo não das grandes sabemos. corporações e do a gente não sabe o que, da CIA-2, né? Das agências. A gente não sabe o que está acontecendo, né, Regis? E nós não sabemos também quais são as bases de dados que o ChatGPT usou para criar a sua inteligência. Nós não sabemos. A OpenAI não nos disse efetivamente quais são as bases de dados que a inteligência usa para aprender. Então, vamos imaginar o seguinte: nós temos bases de dados acumuladas de dezenas de anos de tudo que é assunto, na medicina, na agricultura, na genética. Elas estão acumuladas hoje em bancos de dados de laboratórios, de pesquisa científica, para fazer as vacinas da Covid e tudo mais. Tem um banco de dados fantástico. Agora, armas de todo tipo. De todo tipo, prontas para serem combinadas e para criar... serem utilizadas em agressividade contra o próprio ser humano. E é por isso que hoje a minha preocupação pessoal são os conflitos entre os países. Mas o conflito ele é menos militar, na minha opinião, e mais cibernético, porque através do cybercrime eu consigo agredir mais do que um míssil. O míssil atinge aquela região. E não destrói, né? E não destrói. A nova bomba de nêutron. Pesquisa aí, bomba de nêutron. Tá? Então, essa é a minha grande preocupação para os próximos anos, e a gente acordar, como tu disse, não é fantasia, a gente acordar todo mundo um dia e não ter mais nenhum dinheiro na conta. Zerado. Regis Bronzetti, muito bom o nosso papo aí. Eu acho que atingimos o nosso objetivo de tocar num ponto que o pessoal está comentando muito, que é a inteligência artificial, que está batendo a nossa porta, mas essa questão da ética e do que pode acontecer, que a gente pode criar um monstro que já está descrito. Que não terá controle, né? Esse monstro não terá controle. Essa é a preocupação, né? Ou quem terá o controle, a gente não saberá qual é a ética de quem deterá o controle. Basicamente é essa a preocupação. Regis Bronzetti, obrigado pela participação aqui no programa RicardoOrlandini.net. Abraço. Grande abraço, Regis. Esse foi o programa RicardoOrlandini.net. Até uma próxima oportunidade.